muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. Estamos aqui ao vivo, o pessoal está chegando, vão dando bom dia, vão dizendo da onde vocês estão falando, vamos chegando, vamos compartilhando já. Hoje nós vamos falar sobre flexibilidade mental. Olha isso, gente. Já pararam para pensar sobre flexibilidade mental? Me digam aí se vocês já pararam. Bom dia, Kátia, bem-vinda. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui juntas. De São Paulo, vão dizendo bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando. A gente vai falar hoje sobre como desenvolver a flexibilidade mental, tá? Bom dia, povo de luz. É isso aí, gente. Vamos começar a trocar essa energia, tá? Kátia, não sei se está conseguindo entrar. Me diz aí. Me diz se está tudo bem. Olha, de Floripa. Me digam se áudio, vídeo está tudo certo, está tudo bem também, tá? Vamos fazer alguns testes aqui. Já te adicionei, já mandei o convite. Vê aí se está rolando. Agora eu acho que sim. Maravilha, maravilha. Gente que está aqui já conosco, me digam aqui se está funcionando tudo direitinho, certo? Sejam muito bem-vindos, vamos dando bom dia, vamos dizendo aí da onde a gente está falando, vamos trocando essa energia, porque isso faz com que o nosso dia já fique diferente, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Agora sim, acho que sim. O pessoal está chegando, vai dando bom dia, vamos dizendo aí um oi, né? Sempre para trocar essa energia, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Tá fixado aqui já. Olha, da Bélgica, que show! Eu tô aqui em Portugal, mas eu sou brasileira, gaúcha. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso aí, vamos começar a trocar essa energia, gente. Rio de Janeiro, vamos falando, porque isto faz com que a gente movimente a energia, tá? Maranhão, Minas, Pará. Olha que legal, gente. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês em qualquer canto do mundo que estiver. É uma gratidão ter vocês aqui. Justamente por quê? Porque de alguma forma a nossa energia está se conectando, né? E eu já sou muito grata por isso, certo? Então, como eu dizia, eu sou treinadora mental e terapeuta e eu ensino técnicas de controle mental junto com a espiritualidade. Então, eu trabalho neurociência, física quântica e a espiritualidade dentro de um método próprio que traz aí muita cura para as pessoas. Olha, da Austrália, eu tenho mentoradas na Austrália, muito legal, muito show. E o que acaba acontecendo, né? Eu quero falar hoje, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é sobre como desenvolver flexibilidade mental. E a gente vai tentar entender isso de uma forma cerebral, junto com a espiritualidade, como eu falei, tá? Porque eu sempre digo que o meu diferencial enquanto terapeuta é que eu trabalho a parte, até muito engraçado, agora há pouco eu estava fazendo uma mentoria, né? E a minha mentorada estava me dizendo justamente isso, né? Ela disse assim, Lu, eu não conheço terapia como a tua. Por quê? Porque tu fala pra gente o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que praticar cerebralmente falando, mas também tem a parte da espiritualidade, né? E que faz toda a diferença. Porque, gente, por que eu trabalho dessa forma? Eu trabalho com a constelação familiar, mas não numa sessão específica, tá? Assim como eu trabalho com Theta Healing, como terapia multidimensional e tudo, mas tudo dentro do contexto do que a pessoa precisa. Não só a constelação pura, digamos assim, tá? Mas eu trabalho muita coisa da parte sistêmica e familiar. Inclusive, um dos trabalhos que eu faço é o campo sistêmico. Tem pessoas que eu atendo com o campo sistêmico, que é para toda a família, e da cada semana, 15 dias, depende do que a equipe aí pede, a gente faz uma sessão
passiva, não precisa estar comigo, tá? Mas depois eu mando o relatório do que foi trabalhado naquele campo sistêmico familiar, certo? Tem muitas outras formas de trabalhar, gente. Só para responder a pergunta aqui da Tati, que eu acho que é bem interessante. Tem muitas formas de trabalhar essa parte sistêmica familiar que não necessariamente com constelação. Me chama depois, Tati, que eu te explico melhor sobre, tá? Mas é justamente isso. A minha mentorada estava dizendo justamente isso. Lu, é uma coisa muito diferente. Porque eu vou te ensinar as técnicas da neurociência, da física quântica, que tu pode... Não vai precisar da Luciana para te ajudar, né? Me chama, Tati, depois, tá? Segue o meu perfil aqui, @luativamente, está fixado. Ou melhor, todos vocês estão convidados para seguirem o meu perfil. Entra lá no meu grupo VIP, que segunda, quarta e sexta eu mando áudios gratuitamente de reflexões, tá? E também, já vou dizer aqui para vocês em primeira mão, eu vou estar lançando um desafio esse mês ainda, certo? E lá no meu grupo VIP, as pessoas vão saber primeiro, né, em primeira mão. Eu vou lançar aí um desafio de 5 dias, tá? Que eu vou trabalhar e trazer técnicas para vocês, também gratuito este, e vocês podem participar do desafio. Então, já entra lá no meu grupo VIP, que é em primeira mão, onde vocês vão saber como é que vai funcionar isso tudo, tá? Mas, ainda, né, que eu falava. Aí ela falou assim, tu trabalha esta... gente, modéstia à parte, é maravilhoso mesmo esse método, tá? Porque as pessoas têm resultados muito rápidos. Porque o que eu vou falar hoje da flexibilidade mental é justamente isso. Quando a gente entende o nosso cérebro, quando a gente começa a controlar o nosso cérebro, diferente do que a gente diz que a gente não tem controle sobre as nossas emoções, a gente já tem aí um primeiro passo. E o segundo passo que eu associo junto é a parte da espiritualidade. Porque não tem como a gente esquecer do corpo espiritual. E para quem não me acompanha há muito tempo, quem não me conhece ainda, eu me tornei terapeuta, certo? Minha formação é professora, então quer dizer, eu continuo lecionando, ensinando, mas hoje as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, a serem autônomas, tanto mentalmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente e espiritualmente. É esta autonomia que hoje eu ensino. E por que eu ensino isso, gente? Aqui está o grande ponto. Porque eu tive que aprender isso, tá? Eu sofria de uma doença crônica, né? Doença de Crohn, hoje já bem famosa até, bem divulgada, mas na época não era, certo? Então eu tinha um diagnóstico de uma doença de Crohn, eu tive que tirar um pedaço do intestino e os médicos só me diziam que ela era psicossomática, que eu tinha que cuidar a minha mente. E aí eu fui para psicólogo, eu fui para vários tipos de terapia, vários mesmo, até que eu comecei a praticar técnicas de controle mental e eu comecei a ter um grande sucesso com o meu corpo. Todas essas doenças, gente, fibromialgia, tudo isso, ela tá aqui, tá? E hoje é a bandeira que eu falo. Tudo que tá no seu corpo de dor, de sintoma, pode ser resolvido aqui primeiro. E é isso que eu ensino, tá? Porque quando a gente resolve aqui na mente primeiro, nas nossas emoções, tu começa a vibrar de uma outra forma, tu vai receber de uma outra forma. Então, por isso que a física quântica, junto com a neurociência, junto com a espiritualidade, fazem muito sentido, tá? E o que acontece? Hoje faz quase 6 anos que eu estou sem uma medicação que os médicos, que o Google, que todo mundo me diz que seria uma doença crônica. Não é crônica, tá? Porque o meu diagnóstico hoje é que a doença está inativa e em remissão. Gente, se eu conseguir um diagnóstico de doença crônica, que tá lá no Google, doença de Crohn, se vocês olharem lá, vai ter, é doença crônica. Eu estou com a minha doença inativa em remissão sem medicação.
Agora, todo dia, orai e vigiai. Aqui, ó, a mente, o que que eu tô pensando? Se eu tenho sintoma, o que que eu tô sentindo? Por que que eu tô desenvolvendo esse sintoma? Bruxismo. Bruxismo é o quê? Nada mais do que tu passa o dia inteiro, provavelmente, na ansiedade, né? Chega de noite, tu quer relaxar, tu quer dormir, não dorme porque tu fica arranjando os dentes justamente por causa disso, tá? Pode ser também uma raiva contida, enfim, várias coisas. Mas, gente, uma coisa é certa: cada parte do nosso corpo que tem dor, que tem um sintoma, tem a ver com o que nós estamos pensando, tá? E é aqui que a gente tem que mudar. Porque também, dentro do gerenciamento das emoções, né, que eu trabalho, vitiligo, tudo está relacionado com as nossas emoções. E para mudar as nossas emoções, e aí já entrando no assunto da flexibilidade mental, eu tenho que colocar uma outra informação. Por quê? Como é que acontece isso e como a gente pode desenvolver a flexibilidade mental? Vamos lá. Muitas vezes nós não somos flexíveis. A gente não é flexível numa conversa que a gente está tendo. A gente acha que a pessoa tem que ter aquele comportamento, aquela postura, né? Porque eu acho que tem que ser dessa forma. Com os nossos filhos, eu acho que o meu filho tem que fazer daquele jeito. Com os meus pais, com o meu parceiro. E aí o que acaba acontecendo? Se a pessoa não age como a gente gostaria, nós nos decepcionamos, quebramos a nossa expectativa, nos frustramos, certo? Isso é basicamente o nosso dia a dia. Agora, quando eu começo a desenvolver a minha flexibilidade, seja nos meus relacionamentos, seja na maneira que eu percebo a vida, seja, eu não consegui fazer isso hoje, mas eu consigo fazer isso depois. Ser flexível, inclusive comigo mesma. Vocês não têm ideia de quantas pessoas chegam para mim em atendimentos e mentorias individuais e elas não são flexíveis com elas. É uma autocobrança, é o crítico, né, que é um dos nossos sabotadores muito forte, que todos nós temos um sabotador crítico, é um crítico tão elevado que elas não têm flexibilidade com elas mesmas. Então, olha como a gente precisa aprender, desenvolver a sermos flexíveis. Por quê? E aqui está o primeiro ponto já de como começar a desenvolver a nossa flexibilidade mental, principalmente, tá? Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso é, na minha mente, eu saber, eu colocar a ideia de que eu não tenho controle de tudo. E aqui é onde a gente precisa trabalhar muito no nosso cérebro, tá? Lembrando, tá, gente? Só para entender um pouquinho, deixa eu até pegar aqui, peraí, só um pouquinho para mostrar para vocês. Cerebralmente, aqui nós temos o cérebro, tá? Essa região aqui, que é o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções. Aí nós temos um pedacinho aqui muito pequenininho, mas que nos atrapalha muito também, que é a nossa amígdala cerebelar. E esta região aqui, ela faz com que a gente esteja constantemente achando que temos que estar em alerta, que qualquer perigo pode chegar. E ela faz com que a gente não raciocine, a gente simplesmente reage. Isso, e temos duas reações, que provavelmente vocês têm também. Ou a gente ataca, briga, faz aí, né, reage com o impulso, tá? Que é esse ataque. Ou a gente foge, que a gente fica até às vezes paralisada. Me digam aqui vocês, como é que vocês costumam reagir quando vocês estão com a amígdala ativada? Quer dizer, eu estou me sentindo ameaçada, perigo, tá? Como que você reage normalmente? Vai ter vezes que nós vamos atacar e vai ter vezes que nós vamos fugir. Estou perguntando para vocês como é que é o modo operante de vocês. Paraliso, tá? Ou fujo,
né? É engraçado, eu estava falando com uma mentorada minha que ela disse que ela ficou até mesmo, ela parou e foi para baixo das cobertas em posição fetal. Isso é super, super amígdala ativada, tá? Que é o quê? É o desejo inconsciente, inclusive, de voltar para o ventre da mãe, posição fetal. Quando tu para em posição fetal, o que tu quer? Fugir. Fugir. Ir lá para aquele cantinho aqui tão gostoso que era, né? Que tinha tudo, tá? Fujo e ataco. Normalmente a gente tem as duas reações. A gente ataca ou foge, dependendo do contexto. Mas a gente tem um modo operante. Aqui a Silmara botou. A maioria das vezes eu fujo, tá? E começa a observar. E o que a gente também... Esse é o sistema límbico, que são as emoções, né? O que a gente tem que fazer? E é aqui que entram as técnicas de controle mental. A gente tem que desativar essa região e ativar esta região aqui, ó. Aqui. O nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, esta região, eu raciocino e não somente reajo. Eu tomo decisões assertivas. Eu consigo dar um outro comando para o meu cérebro. E assim consigo também ter essa flexibilidade mental que a gente está falando agora, tá? Então, gente, olha que interessante. Quando eu entendo cerebralmente como que eu funciono e eu aplico técnicas que eu desativo essa parte aqui que faz com que eu vou reagir impulsivamente, seja atacando ou seja fugindo. E eu vou começar a agir com o meu córtex. O que eu vou fazer aqui? Eu vou conseguir, primeira coisa para desenvolver a flexibilidade mental. Anota aí, tá? E essa live aqui hoje era bom estar até com um caderninho e uma caneta, tá, gente? Depois ela vai subir lá no meu YouTube, @luativamente. Já se inscreve no canal e manda para outras pessoas que você lembrar que precisam entender esse contexto. Aí, quando eu desativo essa região, eu ativo essa aqui, eu me lembro, eu consigo entender que eu não tenho controle sobre tudo. E aqui é uma das grandes ilusões nossa, da nossa amígdala cerebelar, de todo o nosso sistema emocional, que é o quê? Eu achar que, de certa forma, eu controlo tudo e todos. Olha que grande ilusão da nossa mente. E assim como esta ilusão, nós temos em torno de 70 mil pensamentos por dia, nos iludindo o tempo todo, gente. Olha que louco isso. Por isso que nós temos que estarmos muito conscientes para perceber qual é a informação que eu estou colocando no meu cérebro, qual é a informação nesse corpo mental, para que o corpo emocional, o corpo físico, como eu falava agora há pouco, e o corpo espiritual estejam alinhados e saudáveis. Porque muitas vezes você até pode dizer assim: ah, não está doendo nada no meu corpo físico. Ainda. Mas muitas vezes o seu corpo mental ou emocional ou espiritual, que são corpos mais sutis, estão doentes. E aí, quando chega no corpo físico, gente, e eu repito, falo isso por experiência própria. Hoje, se eu tenho uma dor de cabeça que seja, eu já digo, Luciana, que porqueira que tu tá pensando? Qual é a sensação? Qual é a emoção que tu tá sentindo? Ah, eu tô com medo, eu tô preocupada, eu tô isso, eu tô aquilo. Ah, beleza. Gente, por isso que eu escrevi esse livro aqui, ó. Ansiedade não mais. Guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano. Aqui, além de contar um pouco da minha história, tem um workbook, que é um livro de exercício, tá? Das técnicas que eu comecei a praticar isso aqui lá no início ainda da minha transição para ser terapeuta, tá? Também tá no link da bio, tá? Se não me segue lá ainda, já começa a me seguir, certo? Eu tenho tanta ansiedade que quebra o tempo todo o meu cabelo. Onde comprar ele? No link da minha bio, tá? Vocês vão lá no link da bio, vai ter o combo anti-ansiedade, tá? Que tem o livro físico que tu vai receber na tua casa com frete grátis, o livro digital
vai receber uma mentoria gravada de 2 horas, como lidar bem com a ansiedade, e ainda o Laboratório do Pensamento, que é um curso que eu já ensino a interromper esse pensamento repetitivo que fica martelando. Todo esse combo por R$ 147, tá, gente? É preço mesmo para que você tenha. Assim, ó, livro de cabeceira. Quem tem esse livro aqui me diz assim, Lu, ele é meu livro de cabeceira, porque às vezes eu não sei como reagir, eu venho aqui e já pego a prática, tá? É justamente isso que a gente precisa. Porque, como eu falei, qual é a diferença desta região para esta? Essa aqui é instantânea, é automática. Agora, para eu agir com o meu córtex, que é onde eu tenho uma outra informação, que eu consigo tomar decisões bem mais assertivas, que eu consigo realmente decidir coisas maravilhosas para minha vida e não ainda sob o controle da ansiedade, o que acaba acontecendo? Eu só trago, tá, ali o que eu preciso naquele momento, tá? Deixa eu ver assim. Espera aí só um pouquinho aqui. Lê uma prática, por favor, aí para termos a ideia do livro. Interromper o pensamento repetitivo. É isso que eu estou dizendo agora, por exemplo, tá? Esse curso que eu falei do Laboratório do Pensamento, ele tá dentro do combo de ansiedade como bônus, tá, gente? Esse aí tá é bônus. Dentro do 147, dentro do livro, tudo, tu vai receber 4 coisas maravilhosas, tá? Mas para responder aqui a pergunta da Mari Max, muito boa, tá? Uma ideia de prática, interromper o pensamento repetitivo. Lembra que eu falei agora há pouco? 70 mil pensamentos por dia. Aí tu tá ali matutando. Botem aqui um medo, por exemplo. Vamos colocando aqui um medo que eu vou dar exemplo. Mas, por exemplo, eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. Ou eu estou preocupada com meu filho, tá? Ó, a Nanda botou aqui, né? A Nanda já tem, ó. O livro é muito bom, é um treino diário. A Nanda é minha mentorada querida, obrigada. Dirigir, tá? Eu também tenho uma mentorada que tinha medo de conduzir, que em Portugal se diz condução, né? Ela tinha medo de conduzir. E quando ela ia conduzir, ela tinha crise de ansiedade. Quando ela estava conduzindo, dirigindo, tá? E o que a gente fez? Começamos a colocar uma outra informação no cérebro. E é assim que a gente consegue, tá? E isso é uma das coisas que a gente pensa que a gente não pode controlar. E aí a gente quer controlar os outros, enfim, como eu falava antes, né? Os outros, as coisas, como é que vão ser, como é que não vão ser. Gente, eu sempre digo para minhas mentoradas que tem 4 coisas que você pode controlar. Só 4 coisas. Que são os seus pensamentos, as suas emoções, as suas palavras e as suas ações. Essas 4 coisas você pode controlar. Tudo que não está dentro dessas 4 coisas está fora do seu controle. E é uma insanidade você querer controlar, tá? Ah, mas é meu filho. Não importa, tu não vai controlar teu filho. Ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. Ele é diferente de nós, de cada um de nós. Assim como ele vai ser diferente do irmão, vai ser diferente de mim. Não importa. E eu preciso ver esse filho, mesmo que ele seja pequeno. Gente, até os 7 anos dos nossos filhos, a gente tem que ensinar tudo para eles. Depois disso, tá? A gente tem que, claro, acompanhar, orientar, nutrir de todas as maneiras. Mas a gente não tem mais controle nenhum sobre aquele indivíduo, tá? Até os 7 anos, ele ainda está formando o ego, como a gente diz, né? Então, ele ainda acha que ele está muito identificado conosco, mães, né? Mas depois disso, tudo que tu teve que ensinar, tu já ensinou. Então, é uma insanidade tu ficar ainda querendo controlar, tá? As 4 coisas que você pode controlar: os seus pensamentos, palavra, ação e emoções. As emoções, tá? Então, por isso, gente, que a gente precisa aprender as técnicas. Eu estava respondendo ali para ela, né? Interromper esse pensamento repetitivo. Dentro desses 70 mil
pensamentos por dia, primeiro, eu sempre uso, porque tu não tem acesso, tu não consegue ter noção de 70 mil pensamentos. Imagina, é um turbilhão na nossa cabeça. Por isso que a ansiedade vem, tá? Por que a ansiedade vem? Porque é esse turbilhão. São 70 mil pensamentos. É muita coisa ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Se tu não controla esses pensamentos, a tua mente bagunceira, barulhenta, te controla. E aí que a gente fica ansiosa, aí que a gente começa a ter doenças, aí que a gente começa a paralisar, a ficar na estagnação, a se sentir perdida. Por quê? Porque eu não consigo controlar aquilo. Só que tu não consegue, por quê? Porque quem está comandando não é tua decisão, não é o teu córtex, é a tua amígdala cerebelar que está controlando. Agora, quando tu pratica técnicas, tu interrompe, quem vai controlar é essa região. Só que, como eu falei, a diferença é que isso aqui é instantâneo. Isso aqui, gente, o nosso sistema límbico, ele é ativado através dos nossos 5 sentidos. Então, é automático. E por isso que a gente reage sem pensar. Ou ataca ou foge. Agora, mesmo eu tendo a informação através dos meus 5 sentidos, eu tenho a opção de desativar a minha amígdala e ativar e começar a raciocinar e agir com esta região, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você recebe no WhatsApp ou um e-mail o seu. Eu sou muito impulsiva, eu sempre reajo. Então tem que aprender a desativar a amígdala e ativar o teu córtex, tá, Marimax? É isso aí que tem que fazer. Por quê? Vamos pensar. Tudo que chega através dos nossos 5 sentidos. Então, eu recebo um e-mail do meu chefe, um WhatsApp, dizendo que ele quer conversar muito sério comigo. Por exemplo, o que é automaticamente a minha amígdala vai fazer? Perigo, perigo, perigo. E a minha mente já começa a desenhar o pior cenário. Eu vou ser demitida, alguma coisa ruim vai acontecer, eu vou ganhar uma bronca, não sei. A nossa mente cria cenários. Gente, a nossa mente ela é tão maravilhosa que ela cria novelas mexicanas, como eu digo, incríveis. Só que se a gente usar esse mesmo poder para criar soluções do que eu quero, tudo acaba de outra forma. Só que para isso eu preciso interromper o pensamento repetitivo, eu preciso limpar crenças limitantes, eu preciso disso tudo, tá? Outro exemplo, ainda com nossos sentidos, o nosso tato. Vamos supor que tu coloque a mão numa panela e tá quente. E tu te queimou ali, certo? O que acaba acontecendo? Se tu viu que a panela tá quente, tu te queimou, a próxima vez que tu mexer naquela panela, naquele fogão, enfim, tu vai ter muito mais cuidado. Porque uma das coisas que eu falei é que a amígdala faz isso, né? Faz a gente atacar ou fugir. Mas por que ela faz isso, gente? Porque ela também é o nosso sistema de proteção, tá? Se nós não tivéssemos a nossa amígdala no cérebro, nós não resistiríamos a 1 hora na Terra, porque a gente não tem noção do perigo, tá? Só que ela, muito ativada, a gente fica com esse medo constante, que provoca ansiedade, certo? Então, o que acaba acontecendo? Eu botei a mão na panela quente, me queimei, a minha amígdala está me protegendo e está me registrando que eu preciso ter mais cuidado na próxima vez que eu for lá mexer no fogão ou naquela panela quente, tá? Então, tudo que chega através dos nossos sentidos, sentir um cheiro de queimado, tem alguma coisa pegando fogo, né? A gente já fica atenta. Então, na região do sistema límbico é através dos nossos sentidos e que teoricamente a gente não pensa, a gente ataca ou foge. Agora, eu posso desativar, preciso de uns 7 a 10 segundos, aí não é instantâneo, por isso que a gente faz um monte de besteira, porque instantaneamente, sem pensar,
a gente faz esse monte de besteira, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, conscientemente eu vou escolher, dentro das técnicas, interromper o pensamento repetitivo, colocar um novo comando, enfim, várias coisas, tá? Eu vou conseguir colocar uma nova informação no meu cérebro. Isso é o que a gente tem controle, tá? E é o primeiro passo para termos flexibilidade mental. Outra coisa importante para a gente ter flexibilidade mental, gente, que é fundamental cada vez mais. E nós estamos aqui numa nova era. Que bom que as pessoas têm investido no seu autoconhecimento, né? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu posso ter essa flexibilidade mental. Por exemplo, todas as pessoas que fazem mentoria individual ou até mesmo os cursos online meus, elas começam a esse caminho do autoconhecimento. E eu sempre digo que o autoconhecimento vai acabar no último suspiro. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês. Ai, sério que eu misturei. Eu tinha tirado uma carta do oráculo antes de começar a live. Tá, vamos tirar outra agora aqui ao vivo. Com a egrégora das pessoas que entrassem, né? E tinha saído autocompaixão, mas agora eu misturei ela aqui e pronto, vamos tirar outra, tá? Mas aqui no oráculo de autocura, que eu também escrevi e canalizei, na verdade, esse oráculo, eu falo que o autoconhecimento ele vai acabar no último suspiro aqui na Terra, nesse corpo, estando Luciana, estando cada um de vocês, né? Mas que joia, Josiane, porque a nossa energia estava conectada. Todo mundo que está aqui, eu sou muito grata. Gratidão a quem está aqui, gente, ao vivo. Eu vou subir para o YouTube, já depois me segue lá, também é Lu Ativamente, meu canal. Compartilha, tá? Já segue aqui no Instagram também, tem muito conteúdo lá, e tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas é a nossa egrégora, tá? Que está conectada. Oi, Beta, querida. Bom te ver aqui. Então, aqui no oráculo eu falo que o autoconhecimento vai acabar no nosso último suspiro, né? E aqui são 44 cartas de autocura para curar os nossos 4 corpos que eu falava lá no início, certo? E a intenção é o quê? Todo dia você pode fazer uma pergunta específica ou trazer, né, o que hoje eu tenho que cuidar para a minha autocura, também pode ser, tá? Tinha saído autocompaixão aqui para nós. Agora saiu autorriqueza. Do que eu sou rico hoje? Aqui, quando a gente trabalha a autorriqueza, a gente também está trabalhando o que? A nossa gratidão, vendo que esse universo, essa natureza que é abundante, também é abundante para nós, tá? E quais são as minhas riquezas quando eu estou falando de minhas capacidades, habilidades, o que eu posso fazer, né? De que eu já sou rica hoje. Gente, só de nós estarmos aqui respirando, a gente já é rico. A gente já é rico demais de estar podendo trocar essa energia, tá? Porque eu tô aqui falando, vocês estão aqui participando comigo, mas só de nós estarmos trocando essa energia, a gente já é rico, né? Amei, eu também amei, fiquei impressionada com a carta da autocompaixão. Estou tão perdida, culpada e desesperada, totalmente perdida. Já que me chama lá depois que a gente pode conversar, tá? Me chama lá no direct ou no WhatsApp, depois lá, entra no meu grupo privado e tem o meu número, aí me chama privado, tá? Gente, olha só, a autocompaixão. E aí, lembra que eu falava agora há pouco de uma coisa para eu desenvolver a flexibilidade mental? O que eu tenho controle? Autocompaixão. Tem que trabalhar autocompaixão. Porque o que eu tenho controle? Só sobre aquelas 4 coisas que ainda alguém escreveu aqui, a gratidão também, né? Aquelas 4 coisas que eu tenho controle. O resto eu não tenho controle. Então, se eu não tenho controle, o que eu também tenho que controlar? O meu crítico. Eu sempre digo, na primeira sessão que eu faço da mentoria, a gente vai botar um nome para esse monstrinho
e tu vai começar a falar com ele. O que está faltando? Autocompaixão. É trabalhar nosso sabotador crítico, que é o mais ferrenho e cruel que a gente tem, tá? Enfim, mas por que eu falei do oráculo? Porque eu falei que o autoconhecimento vai terminar no último suspiro, certo? Então, a segunda, anota aí, segunda coisa para desenvolver a flexibilidade mental é trabalhar o nosso autoconhecimento. E quanto mais eu trabalho o meu autoconhecimento, mais eu consigo ter a flexibilidade mental, eu entendo as minhas emoções, e aí eu consigo emanar uma outra frequência e receber na mesma forma que eu estou emanando, tá? Isso é lei universal, gente. Eu sempre digo, a gente tem uma lei fantástica, universal, que é a lei da vibração. Como eu estou vibrando é como eu vou receber essa energia. Então, quando tu começa a ver que a tua vida está muito difícil, que as pessoas, que o dinheiro, que tá tudo muito complicado, é porque tu tem que mudar a tua vibração. E aí é tu que muda, tu emana outra frequência e o universo, as pessoas, as oportunidades, a facilidade, tudo chega de acordo com como a gente vibra, tá? E quando a gente entende isso, fica maravilhoso, certo? Vamos ver aqui a Silmara está colocando. Trago sentimentos de muita rejeição desde a adolescência. Comecei a sentir a dores do bruxismo, mas sei que é emocional, porém não consigo resolver. Obrigada, Silmara, por compartilhar isso, porque olha aqui, gente, tem uma coisa bem importante. Dentro desse autoconhecimento que eu falo, rejeição, sensação de abandono, são as duas maiores dores que todo ser humano sente ou já sentiu. E qual é o objetivo de todo ser humano, desde muito pequenininho? Ser amado, ser aceito, tá? Ser valorizado. E aí, desde muito pequenininho, já com os nossos pais, que é a maior representação de autoridade que nós tivemos lá desde pequeno. O que acontece? Os nossos pais já nos fizeram sentir rejeitados, muitas vezes abandonados, mesmo que não tenhamos abandonado fisicamente. Gente, pensa comigo, para uma criança, tá? Vou contar rapidamente uma história que eu cheguei à conclusão através do autoconhecimento e olha como é importante, tá? Um dos trabalhos que eu faço, que é a limpeza de karmas, eu estava um dia fazendo comigo mesma a meditação de limpeza de karmas e um dos meus karmas era karma de abandono. Olha que interessante, eu tinha os meus 3 karmas: controle, abandono e relacionamentos. Esses eram os 3 grandes karmas que eu tinha, tá? E o de abandono, eu estava fazendo a meditação e olha que imagem que me veio. Eu saindo da cama da minha avó materna, tá? Minha avó, eu era apaixonada pela minha avó e todos os dias a minha mãe ia comigo e com a minha irmã para casa da minha avó. Com 8 anos de idade, eu parei de ir para casa da minha avó. E o que aconteceu? Meus pais brigaram com minha avó. Eu achava isso. Agora, isso foi em 2021, gente. Eu acessando e limpando meu karma de abandono. Veio a sensação de eu saindo da cama da minha avó, que eu dormia com ela. Quando eu tava lá de tarde, né? Aquela coisa de criança. Perguntei pra minha mãe: mãe, por que eu parei de ir na casa da avó? Aí a minha mãe disse assim: porque a tua avó brigou comigo. Eu disse: sério? A avó não brigou com o pai? Eu passei a vida inteira achando que o meu pai tinha brigado com a minha avó. Olha isso. Não, a tua avó que brigou comigo por causa dos guris, eram os meus primos que também, a minha avó que era cuidadora dos meus primos, filhos do meu tio. Aí eu disse: e por que que vocês brigaram? Ela disse assim: porque eu fui defender os guris e a tua avó não aceitou. E aí, a partir daquele dia, a gente parou de se falar. Só que aquela menina de 8 anos sofreu um trauma de abandono
por não poder mais ir na casa da minha avó. E eu fui começar a ver a minha avó depois que eu já era casada, tinha filho e tudo. Olha isso, eu passei anos afastada da minha avó. E esse trauma de abandono foi lá com 8 anos, por causa de uma briga da minha mãe e da minha avó. Entende? Só que desativou, ou melhor, ativou em mim um gatilho de abandono que eu carreguei e eu fui me dar conta de terminar de limpar em 2021, quando mais uma vez eu fui abandonada pelo namorado. Olha isso. Porque eu continuei a criar situações na minha vida que ou eu me sentia abandonada ou era realmente abandonada. Na verdade, não foi o namorado que me abandonou. Eu que dei o fora nele porque eu estava me sentindo abandonada. Mas olha isso. Eu dei o fora antes de ser realmente abandonada, tá? Então, é também um mecanismo de proteção. Então, olha quanta coisa tem. Então, rejeição, abandono, tudo isso faz parte do trabalho do autoconhecimento. Porque a grande questão que a gente quer a vida inteira é o quê? Ser amado. E a gente vai se submetendo a várias coisas, desde muito pequeno, para ser amado, tá? Na adolescência, na infância e na adolescência, isso é muito gritante, tá, Silmara? Por isso que acaba acontecendo. E aí tu começa a desenvolver. Então tem que trabalhar o quê? Desde lá daquela época, sim, mas dentro de um trabalho de autoconhecimento consistente, certo? A Beta pôs aqui. Busquei a Lu em um momento que estava desesperada, perdida e sem esperança alguma. Através dos seus ensinamentos, estou de pé, me refazendo e feliz em pequenas vitórias. Gratidão, Beta. É isso aí mesmo, tá, minha amada? E tu vai conseguir, com certeza, superar ainda muito, 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 muito mais, tá? Tamo junto, certo? Gratidão, gratidão por essa partilha aqui, por esse depoimento lindo aqui, tá? Eu fico muito feliz mesmo. E é isso aí, tá, gente? Aí, voltando aqui à flexibilidade mental. Então, saber o que nós temos controle e controlar o que é necessário, né? Principalmente o nosso mental, autoconhecimento. E o terceiro ponto para a gente ter essa flexibilidade mental, gente, trabalhar a aceitação. Cuidado, eu falei aceitação, diferente de resignação. Eu conheço pessoas que se resignam àquela vida. Tem que ser assim, porque é assim mesmo. Não, não é porque é assim mesmo. Agora, o que eu não tenho controle, tá? O que eu não tenho controle, que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. A Beta tá aqui, né, para dizer exatamente isso. A gente não tem controle de tudo que acontece na nossa vida. E tem coisas que fogem totalmente ao nosso controle que a gente pensa, meu Deus, vou desmoronar, né? Eu tive coisas que eu não tive controle. Mas quando eu vi que eu estava com uma doença crônica, psicossomática, eu disse para mim mesma, eu vou mudar. Porque se eu criei, somatizei no meu corpo essa doença, eu sou a única pessoa que também posso curar. Não é a azatioprina, não são os médicos, não é ninguém. Sou eu. Porque eles me disseram, tu criou essa doença. Então, se eu criei, se o meu cérebro tão maravilhoso criou essa porcaria de dor insuportável que era, que toda semana eu tinha que ir pro hospital tomar soro Buscopan e Plasil na veia, eu disse, eu também vou curar isto. E foi assim. Só que aí eu precisei buscar o autoconhecimento. E aí, olha só que interessante. Se eu me resignasse que eu tinha uma doença crônica, eu nunca ia curar. Eu aceitei a doença crônica e eu disse, eu vou me conhecer, eu vou me descobrir, eu vou ter a flexibilidade mental e curar essa doença. É isso aí. Autoconhecimento e investimento em si mesmo, exatamente, né? Quando a gente faz isso, o nosso universo se modifica, gente. E vocês vão ver que é o quê? Não é
não é aquela pessoa que me incomoda, não é o meu relacionamento, não é a falta de dinheiro, não é a doença, não é nada disso. É muito maior do que isto. Por quê? Porque eu tô criando a minha realidade o tempo inteiro. Tem gente que diz assim para mim: ah, eu me sinto bem, principalmente as minhas mentoradas que já sabem co-criar, manifestar, né, o que elas querem. Aí, quando tá uma coisa muito complicada, muito demorada, elas dizem assim: ai, Lu, eu sei que eu sou co-criadora, mas para isso não. Eu digo: vamos limpar tuas crenças em relação a isso. Porque tudo que eu não tô conseguindo co-criar é porque eu ainda tenho crença naquilo, tá? Crença limitante, claro, né? Porque a crença, gente, tudo que a gente acredita que é verdade é uma crença. Ela pode ser produtiva, tá? Se ela me faz eu ir para frente, ou ela pode ser limitante, se ela me sabota de alguma forma, me limita de alguma forma. E nós temos infinitas crenças limitantes de rejeição, de abandono, de capacidade, de merecimento, de escassez. Ó, todo mundo que está passando por dificuldade financeira, tá? É porque ainda tem muita crença de escassez para limpar. E um detalhe: crença de escassez nós não trazemos só pela nossa mente, pela maneira de pensar. Crenças de escassez nós trazemos desde a nossa ancestralidade, geneticamente, tá? Nossos genes, certo? Por quê? Porque os nossos ancestrais, gente, eles tinham guerra, tinham escassez de comida. Ah, eu quero ir no supermercado comprar coisa. Não é porque não tinha dinheiro só, não tinha para vender. Não tinha. É escassez. Vou dar um exemplo. Agora a gente está vendo aí a tempestade horrorosa que aconteceu na Espanha, né? Os mercados estão completamente na escassez. Por quê? Porque não tem água para vender, não tem comida para vender. Quando teve enchente no Rio Grande do Sul, mesma coisa, tinha escassez. E essa escassez que os nossos ancestrais passavam, não por causa de uma calamidade, mas porque não tinha, tá? Ou porque eu não tenho dinheiro, eu tenho que trocar com o meu vizinho. Eu dou aipim, ele me dá feijão, por exemplo, tá? E isso tá na nossa genética. Então, a escassez, a questão de conseguir mesmo, tá? E aí aqui eu tô falando de coisas materiais que são palpáveis, né? Isso tem a ver com o quê? Com toda a escassez que a gente tem, seja ancestral e também seja do inconsciente coletivo. Ó, eu vou dar um exemplo de escassez que eu tinha, tá? Eu tô aqui em Portugal hoje tá fazendo 6 anos que eu tô morando em Portugal. Depois eu vou fazer até um TBT lá no meu Instagram, tá? Hoje tá fazendo 6 anos que eu vim de mala e cuia com uma mala sozinha para Portugal, tá? Uma mala de 17 quilos. Tudo que eu tinha na minha vida, sendo que eu tinha uma casa com um closet maravilhosa, eu larguei e vim para Portugal, atrás do meu sonho, certo? Larguei emprego público, larguei casa, minha família, meus filhos vieram um ano depois, depois que eu já estava um pouco estabilizada aqui, mas eu vim para Portugal, tá? Há 6 anos atrás, exatamente no dia de hoje, com esse sonho, tá? E olha qual era a grande crença limitante que eu tinha em relação ao dinheiro. Eu atendo online, né? Aqui presencial, mas muito pouco, ainda mais depois, porque isso foi antes da pandemia. E eu atendo pessoas que estão no mundo inteiro, que nem eu disse ali na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, pessoas que estão no mundo inteiro. Mas eu atendia, continuava. Naquela época eu não tinha cliente aqui em Portugal, né? Eu tinha cliente só no Brasil e brasileiros em outros lugares do mundo, mas eu não tinha cliente em Portugal. E aí, gente, qual era a minha maior crença limitante em relação a dinheiro? Poxa vida, eu ganho em real e gasto em euros. Olha a crença. Eu ganho em real e gasto em euros. Eu não vou conseguir sobreviver. Não vou conseguir sobreviver em Portugal. Faz 6 anos
que eu continuo ganhando em reais, porque eu ainda tenho cliente, agora eu já tenho vários clientes aqui, mas eu ainda ganho mais em reais do que em euros. E eu tô vivendo muito bem, graças a Deus, né? Então, o que eu quero dizer? Que isso era uma crença que eu tinha que me limitava. E aí eu começo a perceber, eu começo a limpar, eu começo a trabalhar essas crenças. E o que faz isso? Desenvolve a minha flexibilidade mental. Porque aquilo que eu achava que eu não podia ganhar em reais e gastar em euros, se ampliou. E se ampliou tanto que hoje eu ganho bastante em euros também, tá? E até em dólar, certo? Dependendo de onde a pessoa tá e a transferência que ela tem que fazer. Então, o que eu quero dizer? Que isso tudo são limitações que a nossa mente coloca, certo? Então, antes de convidar vocês aqui, tá? Eu tenho dois convites. Bom, primeiro, daqui a pouco a gente vai fazer uns 3, 4 minutos de uma breve meditação só para a gente colocar aqui uns downloads e começar o dia cada vez melhor. Segundo convite, entra lá no meu grupo de WhatsApp, tá lá no link da bio. Se não me segue, já começa a me seguir. No YouTube depois, Lu ativamente também, eu vou botar essa live lá, vou subir essa live, tá? Então, me segue, entra lá no meu grupo VIP, certo? Porque eu vou falar lá em primeira mão sobre o desafio que eu vou estar fazendo agora em novembro. Vão ser 5 dias de desafio com práticas. Eu falei aqui de muitas práticas para a gente desenvolver, certo? Então, entra no meu grupo de desafio lá depois, que eu vou falar sobre isso mais adiante, tá? E também mais um convite que eu quero trazer para vocês, tá? Toda quinta-feira a gente se encontra aqui junto com o Ho'oponopono e Amor, tá? Com a Kátia querida, né? A gente se encontra aqui 9 horas da manhã, Brasil, meio-dia agora Portugal, porque a gente trocou o horário aqui, né? Entramos pro horário, saiu o horário de verão. Então, eu vou estar esperando por vocês. E essa egrégora que está se formando vai ser muito linda, tá? Quem quiser saber mais, tem sobre o oráculo, tem o livro, tem várias outros serviços e produtos, tá? E se tiver dúvida, pode me chamar no privado, que vai ser um prazer também conversar com vocês, tá bom? Gente, quem puder agora pedir para sentar, ficar confortável, fechar os olhos. Quem não puder, quem estiver trabalhando, quem estiver, sei lá, dirigindo, fazendo qualquer coisa, escuta e tenta estar presente, tá? Coloca aí a mente para o aqui e agora, tá bom? Então, vou pedir que quem puder feche os seus olhos, respira lento e profundo, conecta com seu coração, imagina uma luz branca dourada no seu peito. E agora imagina que você está dentro de um tubo de luz. E este tubo te conecta lá no centro da Mãe Terra e lá no alto, na 12ª dimensão, junto com o Criador, Criadora de tudo que é. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós toda a sensação e ideia de controle, de não aceitação que ainda possa ter nas nossas células, nos nossos corpos, em todos os níveis de crença, em todas as áreas da vida. Que isso seja agora cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta toda essa densidade saindo, indo lá para o alto agora, para a luz de Deus. Está feito? Está feito. Está feito. Respira. E eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de sabedoria e de leveza, que é possível, seguro e permitido nós usarmos a nossa sabedoria para tudo que a gente quer, não só manifestar, mas o que a gente quer ser e termos a leveza, saindo um pouco desta matrix
Que isso tudo seja feito agora, colocado com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da tua cabeça. Essa luz verde vai tomando conta de todo o seu corpo, seu campo energético, trazendo esta nova configuração. Respira e quando quiser, vai conectando com teu coração novamente, voltando para o aqui e agora, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo, abrindo os olhos. Gente, tudo bem? Me digam aqui como é que vocês estão. Bom, mais uma vez convidando, tá? Eu vou fazer agora em novembro o 5 dias de desafio contra a ansiedade. Me acompanha, já segue o meu perfil do Instagram para saber sobre isso, já segue lá no WhatsApp, no grupo, entra no grupo, já segue no YouTube Lu Ativamente. Sim, gratidão, tudo bem? Ótimo, tá? Toda quinta-feira a gente se encontra aqui, certo? Gratidão, imensamente mesmo grata. Espero ter contribuído para vocês de alguma forma, tá? Bem, esses pontos que estavam me deixando irritada, aceitação e controle. Que bom, Nanda. Sou muito grata a você, pois estou aqui chorando mais, melhor. Ótimo, que bom. Agora estou melhor, que maravilha, tá? Maravilhoso, amei aqui do Brasil, Rio de Janeiro. Gente, onde você estiver, sinta um grande abraço, tá? Um grande abraço mesmo, virtual, mas sinta-se abraçado não só por mim, como toda a minha equipe multidimensional e principalmente pelo Criador, Criadora de tudo que é, tá bom? Inclusive hoje, olha que interessante, a mensagem que eu canalizei, normalmente de segunda a sexta, essa semana vai ter sábado também, porque veio uma mensagem para sábado para compartilhar, porque é dia de finados, né? As mensagens que eu canalizo diariamente, hoje está falando de proteção, de se sentir protegido por essa força maior. Olha que interessante. Nada é por acaso. E mesmo eu fazendo a canalização, normalmente eu faço de fim de semana para deixar programado, eu peço para cada dia. E é isso que a equipe hoje quer trazer para nós, né? Gratidão, muito boa live, teve muito sentido para mim, que bom, gratidão. Bom, gente, sigam lá o meu perfil para vocês terem mais conteúdos, mais maneiras de ser trabalhada essa flexibilidade mental, tá? E eu vou estar sempre falando sobre a neurociência junto com a espiritualidade, como a gente pode ter o autoconhecimento, o gerenciamento das emoções através dessas ferramentas, tá bom? Beijo no coração, gratidão e até a próxima.